Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o Teu nome. Estamos aqui nos aprofundando em Tua santa palavra e Te conhecendo melhor, na verdade. Como a lei deve ser vivida no dia a dia. São estatutos que protegem, são juízos que protegem a Tua santa lei. Instrui-nos, mostra-nos, Senhor, como entender de uma forma não forçada, não mística, e como aplicar isso em nossas vidas, na dispensação cristã, que Tu sejas nosso instrutor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, aqui pegou a internet agora, e eu vou mostrar para vocês, blueletterbible.org, tá? A primeira coisa que você vai ver é aqui, daí eu vou pôr, por exemplo, Malaquias 4:4. Você tem aqui a KJV, que é o padrão. Tem até movimento que fala King James Only. Só vamos usar King James. Mas nós não somos esse movimento porque a senhora White, inclusive, discorda de alguns lugares da King James. Veja meu vídeo introdutório a Paroski 1. Alerta vermelho Paroski, parte 1. Aqui está, portanto, em inglês, tá? Eu vou apertar em Tools, ferramentas, e aqui aparece, em hebraico, palavra por palavra. Lembrai, vocês, a lei de Moisés, meu servo, que eu mandei para ele, essa palavra aqui até dá para ouvir o áudio, Tá saindo o áudio aí? Não, né? Enfim, dá para ouvir como se pronuncia em Horebe, para todo Israel. Não tem essa palavra com, está subentendida, mas no hebraico não tem. Para todo Israel, estatutos, quer dizer, os estatutos, a palavra os não tem, é só Hok e Mispat. Então seria Kol Israel Hok Mispat. Tá? Então aqui, se eu clicar na palavra, por exemplo, deixa eu ver aqui, eu coloquei Mispat. Então aqui vamos colocar o Rock. Eu vou clicar no Rock, só que eu não clico na palavra porque isso aqui não é clicável. É no H2706. Aparece todas as vezes em que está essa palavra Rock, que é estatutos na Bíblia. E aqui nós vemos, por exemplo, aqui se eu clicar então no navegador, na ferramenta aqui em cima, traduzir pelo Google Tradutor, vai pegar do inglês automaticamente e vai traduzir para o português. E você vai ver que essa palavra estatutos já aparece em Gênesis. Os sacerdotes tinham uma porção atribuída a eles de Faraó para comerem a sua porção. Era um estatuto, era a sua porção. Portanto, também se pode entender como algo, o Faraó lhe deu para comer. E José tornou uma lei sobre a terra do Egito. O quê? Receber a quinta parte. Não era o dízimo, era o quinto. Isso era uma lei, era um estatuto. Não é de Deus, é do faraó. Por que não cumpristes a sua tarefa de fazer tijolos? Tá? H2706. Observareis isso como uma ordenança para ti e para teus filhos para sempre. Êxodo 12, verso 24. Uma ordenança para ti e para teus filhos para sempre. Aquela lá que a gente já viu da Páscoa, que era para pegar, né? Era uma ordenança. Aqui está traduzido na King James Version como ordenança, mas na verdade é estatuto. Né? Vê o que diz aí Êxodo 24, verso 12, 24. 12, 24, isso. Então, a Páscoa. 12, 24. E vós devereis observar esta... Aqui, né? Está em inglês, né? E vós devereis observar esta coisa, né? Como uma ordenança para vós e para os seus filhos para sempre. É a palavra estatuto, mas não é estatuto no sentido mais... isso aí acho que nós não falamos. E aí, Êxodo 15, isso aí são tudo aparições que estamos vendo rapidamente antes da lei ser dada. Ali foi dado um estatuto e uma ordenança, e ali os provou. Isso aqui é nas águas de Mar ali. O horário de todos os meus estatutos que estão chegando aqui.
os estatutos de Deus, suas leis, Êxodo 18, 20, Êxodo 29, 28, Êxodo 30, aí já depois do decálogo. Você vai ver que essa palavra ela é meio rara, ó, e não aparece muito, aparece mais a palavra juízo, ó, Números, Deuteronômio, aqui fala mais a parte introdutória. Se você guardar esses estatutos, você vai ser abençoado. Se você guardar, bênção da obediência, chamar Israel, olha, eu sou o único Deus, guardem. Só que fala pouco aonde é que estão os estatutos. Fala pouco, é mais juízos que tem na Bíblia. Falando, ó, esses são os juízos, pá. Tá bom? Então aqui até, aí depois aparece também Samuel. É interessante você pegar todos eles e fazer uma pesquisa mais aprofundada, que não é o nosso caso aqui, tá? Para ver outros aspectos. Vamos agora então continuar, e vamos continuar aqui em Êxodo 23. Continuação dos juízos. Êxodo 23, verso 1. Ótimo. Esse aqui é King James ainda, né? É, King James. Não levantarás falso boato, fake news, e não pactuarás com o inimigo, para seres testemunha injusta. Então, isso é um juízo. Deus ordenou isso. E é pecado, portanto, você fazer uma fake news conscientemente. Alguém pegar naquelas mulheres seminuas lá em sacolas e falar que isso é no Afeganistão. É errado, isso aqui foi na Colômbia. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda darás testemunho acompanhado a maioria, para perverteres a justiça. Isso é muito importante hoje. E Ellen White, ela usa, aqui na Bíblia White, o comentário, fala assim, ó, não cortejeis a singularidade pelo gosto de ser diferente, mas em razão de evitar o pecado e desonrar a Deus. Tá? E parece que cita, mas em outros lugares também cita. Ellen White usa esse verso aqui bastante, né? Você pode colocar lá no EGW, não seguir a multidão para fazer o mal, né? E agora verso 3, nem mesmo ao pobre favorecerás na sua demanda. Na King James Version, como é que diz? Verso 3. Nem ao homem, no caso, né? Aqui ele fala, shall thou countenance a poor man in his cause. E aí que vem a tradução um pouco difícil da King James, né? Essas palavras, essa construção aqui, né? Como é que diz a New King James? Em português fala, nem ao homem pobre favorecerás na sua causa, né? O verso 3, nem ao homem pobre porque aqui na sua causa. Porque aqui é a palavra juízo, sabiam? Não tirarás o juízo do pobre em sua demanda. Eu coloquei aqui, se baseando na King James Version e na palavra hebraica mispat, que não é para tirar o juízo do pobre. Aqui na New King James, Êxodo 23:3, não mostrarás parcialidade ao homem pobre na sua disputa. Não tirar o juízo dele. Não mostrarás parcialidade. Ok, muito obrigado. Nós somos parciais, né, como pobre. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo ou seu jumento, sem falta lhe o reconduzirás. Olha só, aqui nós temos o evangelho já, é como se fosse uma parte do Sermão do Monte isso aqui, né? Amar o seu inimigo. Se você encontrou o boi do seu inimigo, você vai devolver para ele. Se vires deitado debaixo da sua carga o jumento daquele que te odeia, não passarás adiante. Certamente o ajudarás a levantá-lo. Outra coisa, bem parecida, né? Não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. Perverter o direito, ok? Certo. Guarda-te de acusares falsamente e não matarás o inocente e justo, porque não justificarei o ímpio. Também não aceitarás peita. O que é peita? Suborno, propina, né? Porque a peita cega os que têm vista e perverte as palavras dos justos. Referência cruzada aqui. Deixa eu ver. Verso 8. Eu achei que teria para um provérbio, porque provérbios fala bastante sobre suborno, porque isso cega. Aqui fala presente em português, da King James. Certo. Não aceitarás presente. Presente. Olha, gente, então...
Um presente, por exemplo, um político, né, quer dar um presente para eu votar nele. Exato. O certo é não aceitar. Isso é mais comum do que a gente imagina. Né? Veio aqui um vereador com a máquina, ele era o encarregado de obras, e ele então, para ganhar o meu voto, quis fazer um favor para mim. Né? Fez uma terraplanagem, inclusive essa terraplanagem que está aqui onde nós estamos nesse momento, foi feito inicialmente para uma máquina da prefeitura, e no final ele pediu o voto. Olha. Então isso não deve ser feito. Não aceitar o... Se foi no final, né? Não. Exato. Mas se eu souber, né, Deus sempre vê o coração. Mas se eu souber e aceitar o presente... Aí já está participando do suborno. Exato. Então eu confesso esse mal que eu fiz, viu? E peço perdão. Outro sim, não oprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis o coração do estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Eu vou então circular aqui essa parte. Vereador. Porque coloca no dia de hoje, né? Na atualidade. 6 anos semearás a tua terra e recolherás os seus frutos. Mas no 7º ano deixarás descansar e ficar em posuio. Repouso, né? Para que os pobres do teu povo possam comer e do que estes deixarem, como os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Interessante, no 7º ano, então, não colher, até o olival. O olival, então, quer dizer, uma árvore, mas fala vinha e olival. Mas antes falou a tua terra, de uma forma genérica, os frutos, né? É tudo, né? No plantio, Sim. né? Então, gente, isso aqui pode parecer meio duro hoje em dia, mas está escrito, né? Que Deus nos conduza, né? Em sabermos discernir e... Veja que até, né? No milênio agora, porque um dia para Deus é como 1000 anos, a Terra ficará descansando por 1000 anos, o 7º milênio. Certo. Né? Deus trabalha verdade. em ciclos de 7. Interessante, Né? é verdade. Interessante. 6 dias farás os teus trabalhos, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. Nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal. Em tudo que vos tenho dito, andai apercebidos. Do nome de outros deuses nem fareis menção. Olha, interessante. Não mencionar o nome de outros deuses. Vocês gostam de falar a palavra Nossa Senhora Aparecida? Ai. Ou Virgem Maria? Ou então credo, né? Outros deuses. São nomes de outros deuses. Né? Não fareis menção. E quais são os deuses das nações? São os times de futebol. Qual que é o deus grego? É Nike. É deus japonês, aliás. Nunca se ouça da vossa boca o nome deles. Ok, isso aqui é importante, hein? Isso aqui é interessante, dá para explorar mais. Agora, vem 3 festas e 3 vezes no ano me celebrareis festa. A festa dos pães ázimos guardarás. 7 dias comerás pães ázimos, como te ordenei. Ao tempo apontado no mês de Abibe, então, porque saíste nesse tempo. A festa da cega, então, a primeira é a festa dos pães ázimos. A segunda é a festa da cega. São festas agrícolas, então, pelo jeito, né? Os primeiros frutos, no caso, foi quando aconteceu o Pentecoste, né? A festa das semanas, né? Como é que diz em inglês, verso 16? E a festa da colheita, os primeiros frutos dos seus labores. Isso. Que houveres semeado o teu campo, igualmente guardarás a festa da colheita. Então essa aqui já é a terceira. Que era 50 dias depois da festa das semanas, que é a festa dos primeiros frutos. Não, os primeiros frutos era no 3º dia, né? 16 eu não sei. Do primeiro mês. Quando tiveres colhido do campo os frutos do teu trabalho. Ali era assim bastante marcado, né? A colheita, mas colheita do quê? Do trigo ou da azeitona? Parece que eram tempos diferentes. Aqui fala
3 vezes no ano todos os teus homens aparecerão diante do Senhor Deus. Talvez lá em Deuteronômio vai especificar melhor. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará da noite para amanhã a gordura de minha festa. Vamos só terminar e já vou comentar sobre as festas. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus, não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Bom, as festas parece se enquadrar no que Ellen White fala lá em Atos 15, no capítulo Judeus e Gentios, sobre cerimônias, não é? Sim, cerimônias. 3 vezes no ano, porque era no primeiro mês, nós tínhamos a Páscoa, a festa dos pães asmos, os primeiros frutos. Depois, mas peraí, Páscoa é quando? No 14º dia do primeiro mês. Mas só que isso aqui são 3 festas agrícolas, parece. Eu não sei se a Páscoa, festa dos tabernáculos, está incluída nessas 3 aqui. Porque aqui pães asmos. Aqui cita dos pães asmos. Seria a mesma coisa que Páscoa? Que era no primeiro mês. Eu já vi em outras partes da Bíblia que era mencionado assim para a Páscoa, a festa dos pães asmos, porque eles comiam pães asmos por 7 dias. Na Páscoa. Por 7 dias, né? Então... Enfim, teríamos que ter certeza que é a Páscoa, mas na verdade não faz muita diferença, porque o fato é que eu enquadraria isso em cerimônias. Vocês concordam? São cerimônias, né? São Tudo cerimônias. preso às cerimônias que tinham sacrifícios envolvidos, é que a gente não faz hoje, porque Jesus já morreu. Não se enquadra nesse texto que Ellen White falou, que os estatutos foram dados para preservar e salvaguardar, né, a lei. Esse juízo aqui que nós vimos, que nem fazer menção do nome do ídolo, é uma extensão do primeiro mandamento e segundo, né? Não terás outros deuses, não farás imagem. Do primeiro, no caso, então. Não nem citar, então, não é para ter outros deuses e nem mencionar o seu nome, é uma extensão, é um desdobramento, explica mais a fundo. Agora, cerimônias não, isso aqui é algo particular, cerimônia que foi abolida em Atos 15, concordam? Entendem? Tá tudo bem? Sim. Certo. E aí aqui, eis que, só o finalzinho do verso 19 aqui, não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Eu sempre achei isso curioso. Por que que menciona, depois de que fala de que tem que não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, não é para usar fermento, nem pode comer a gordura no outro dia. As primícias dos meus primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Sim. E aí, não cozer o cabrito no leite de sua mãe. Eu sempre achei engraçado isso, né? Será que eles faziam de fato isso? Ou os pagãos cozinhavam o cabrito no leite da sua mãe? Não é para fazer isso. A gente não faz isso, né? Mas eu achei... A gente também não estaria comendo carne, né? Exatamente. De qualquer maneira, nesses últimos dias antes de entrarmos na Canaã Celestial, porque lá não vai ter morte, né? Exato. Então, o fato que a gente vai ler lá em Levíticos 11, sobre as carnes, né? Isso aí foi dado como concessão. Assim como pela dureza do seu coração Deus permitiu o divórcio, Deus permitiu que eles comessem certas carnes limpas, né? Porém, não foi assim desde o princípio. Jesus diria algo semelhante hoje, né? Se viesse aqui hoje. Mas, Jesus, Moisés permitiu comer boi e carne, vamos comer carne. Talvez ele diria a mesma coisa, pela dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o princípio. Sim, mas também porque Salmo 77:13, o teu caminho, Senhor, está no santuário. Certo. Então, quando Jesus veio à terra, correspondeu ao pátio, tudo que se estava sendo feito no pátio. A cruz é o altar de sacrifício. Então, Jesus comeu peixe, né? Porém, hoje nós vivemos no período do tempo da história que corresponde ao lugar santíssimo, porque Jesus está no lugar, nós temos que ir onde Jesus está e vivermos de acordo ao que o Espírito Santo nos impele a viver, o Cordeiro aonde quer que ele vá. Então, por isso que devemos deixar de comer a carne, já que Jesus está terminando o seu ministério no céu, no lugar santíssimo, está pronto a voltar à terra, assim como o sumo sacerdote saía do santíssimo no dia da expiação e voltava lá, ia para o santo, trocava as suas vestes, certo, e aí ia para o pátio para abençoar o povo. Certo. Então Jesus está vindo para redimir a sua igreja e levar a sua igreja para ele.
E é momento agora de termos esta habilitação ao céu, né? Sim. Não comendo desses produtos carnes. E além disso, eles até faziam porque está jejum tudo, exato. durante o dia da expiação, era jejum. Ou seja, né? Exato. E Estamos aflição como de Daniel, alma. não comendo essas iguarias carne, né? Não comeu. E aflição de alma, que correspondia a jejum e oração. Isso. Né? Porque naquele dia estava sendo removido todos os pecados do santuário, a purificação do santuário, remover o registro que estava ali através do sangue salpicado no véu, através do sangue nos chifres do altar de incenso e nas bases do altar de fora, né? Tudo era removido simbolicamente, colocado na cabeça do Azazel, do bode, né, que representava o diabo, e também ao mesmo tempo outro bode que representava Jesus era sacrificado, né, fazendo a redenção pelos pecados. E essa contrição hoje deve ser cumprida com Ezequiel 9:4, sela os que suspiram e gemem pelas suas abominações, que acontecem no meio da terra, né? E Ellen White fala que quem não suspira e se entristece pelos seus pecados, pelo seu próprio declínio espiritual, será deixado sem o selo de Deus. Sem o selo de Deus. Amém. Exatamente. Vamos avançar aqui, ó, verso 20, Êxodo 23, verso 20. Agora, eis que vos envio um anjo diante de ti para guardar-te pelo caminho. Tá? E aqui não é mais estatutos nem juízos. Verso 23, porque meu anjo irá diante de ti e te introduzirá. Quem foi esse anjo? Ellen White falou ontem, né, que foi Jesus. Deus, o Pai, enviaria Jesus para ir diante deles. Verso 24, não te inclinarás diante dos seus deuses. De quem? Desses cananeus, perizeus, do verso 23 e tal e tal. Nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Ó, interessante, não fazer conforme as suas obras, não se conformar com esse mundo, não tomar vacina. Antes os derrubarás totalmente e quebrarás de todo as suas colunas. O que eram colunas? Eram marcos do povo de Deus, eram monumentos que simbolizavam, que eram feitas, né, em homenagem a algumas coisas lá. Então era para quebrar esses marcos, derrubar. O que será que Satanás tem de marcos pagãos em nosso lar, por exemplo, que está em nossa jurisdição? Se eu fosse um pastor em minha igreja, né, fazer o que está em nosso círculo de influência. Verso 25. Servireis, pois, ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Ó, bonito também, né? É uma promessa que pode ser reclamada. Eu vou até sublinhar aqui. Eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Muitas vezes a gente não recebe uma bênção porque a gente não pega a Deus pela palavra. Ó Senhor, eu reclamo essa promessa e lê perante Deus em oração, né? Como fez Daniel e Neemias. Na tua terra não haverá mulher que aborte, essa é uma promessa, nem estéril. O número dos teus dias completarei. Enviarei o meu terror adiante de ti, pondo em confusão todo o povo em cujas terras entrares. Ó, promessa, isso que vai se cumprir no alto clamor, que aí a pregação vai ter poder, Deus vai derrubar o inimigo perante nós. E farei que todos os teus inimigos te voltem as costas. Quem são nossos principais inimigos? Satanás é o principal. E seus anjos. Eles vão voltar as costas, não vão poder resistir. Também enviarei na tua frente vespas que expulsarão diante de ti os heveus, os cananeus e os heteus. Olha só, uma bênção, porque eles poderiam pensar assim, gente, mas a gente vai ter que lutar com a espada e enfiar, e se me pegar, sabe? Então Deus já falou, fica tranquilo, vespas, para que você nem tenha que, né, ficar ali com o coração na mão. Não os expulsarei num só ano, para que a terra não se torne em deserto, e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Ó, por dois motivos, né? Para que a terra não se torne em deserto. Por que se tornaria em deserto se Deus expulsasse em um só ano, de uma vez, todo mundo? Eu entendo que é claro que Deus poderia até ter agido assim, né? De matar todos os ímpios de uma vez, porque o anjo de Deus, muitas vezes, lutou à frente do povo de Israel. Mas aquilo também era como um teste, né? Porque Deus havia dito, não os mistureis a eles, né? Sim. E para que a terra não ficasse deserta, que também os ímpios, eles cultivavam o solo, eles trabalhavam com o solo, eles abriam poços, né?
Então, se tudo ficasse destruído, ficaria tudo assim, né? Tudo, a terra ficaria toda bem desolada, bem... E as feras do campo feras não do se campo. multipliquem contra ti, Aí, exato. Então, porque ficaria pouca gente, Ficaria não teria deserto. multidão para ocupar. Parece que esses gentios eram muito mais do que o povo de Deus. Então, que fossem crescendo à medida que cresciam, que fossem desocupando. Talvez tenha uma aplicação, que nem o John fez, uma aplicação espiritual, né? Para que assim Deus não vai, se a gente se consagrar, dar vitórias de uma só vez, assim, para que Satanás não acorde, fique irado, as feras do campo não se multipliquem contra ti. É uma aplicação, né? É uma extensão, é um paralelo. Pouco a pouco os lançarei diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. E fixarei os teus limites desde o mar vermelho até o mar dos filisteus. Então, desde lá embaixo até lá em cima, e desde o deserto até o rio, que seria o Eufrates, porque hei de entregar nas tuas mãos os moradores da terra, e tu os expulsarás diante de ti. São promessas, mais um agora juízo, parece, não farás pacto algum com eles, nem com os seus deuses. Fazer nenhum pacto. Fazer uma carteirinha do time de futebol favorito. Seria um pacto, uma aliança com os deuses das nações, os ídolos das nações, por exemplo, né? Não fazer nenhum pacto, um acordo com os deuses. Quem são esses deuses hoje, né? Não habitarão na tua terra, para que não te façam pecar contra mim. Então, ali, a não ser aquela mulher, a prostituta, como é que é o nome dela? Raabe. Os outros tinham que morrer todos, para que não te façam pecar contra mim, pois se servires os seus deuses, certamente isso te será um laço. Amém? Então, aí aqui parece que termina nesse momento essa sessão, porque o capítulo 24, verso 1, depois disse Deus a Moisés: subi ao Senhor, tu e Arão e os 70 anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Isso será que foi a segunda vez que eles subiram? Veio, pois, Moisés e relatou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os juízos. Aqui é a palavra juízo, não é estatutos. Pode corrigir, é mispat. Veio, pois, Moisés e relatou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os juízos. Aqui é juízos mesmo, judgments. Então todo o povo respondeu a uma voz: tudo que o Senhor tem falado, faremos. Então Moisés escreveu todas as palavras. Aqui, de novo, isso aqui eu vou sublinhar, porque é a aliança que eles fizeram e que nós também devemos fazer. É como se Deus falasse assim, em Êxodo 19, tudo que o Senhor tem falado, faremos. Aqui começa... E aqui termina esse bloco. Então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo-se levantado de manhã cedo, edificou um altar ao pé do monte, 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel, e enviou os 7 mancebos dos filhos de Israel, que ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bois. Moisés tomou metade do sangue, pegou o livro, verso 7, e o leu perante o povo. E aqui eles repetiram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Como é que está em inglês aí? Final do verso 7, a segunda metade do verso 7. Tudo que o Senhor tem dito, nós faremos. Ok. E seremos obedientes. E seremos obedientes. Então tomou Moisés aquele sangue, aspergiu e disse: eis aqui o sangue do pacto que o Senhor tem feito convosco no tocante a todas essas coisas. Então subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú e 70 anciãos, e viram Deus de Israel. E debaixo de seus pés havia como que uma calçada de pedras e de safira, que parecia como o próprio céu na sua pureza. É daqui que se fala, já ouviram falar? Que alguns acham que é fake news, outros que é boato, mas que está baseado nisso, de que os 10 mandamentos, na verdade, são pedra azul. Exato. Já ouviram falar? Safira. É porque... em algum lugar fala ali que a lei, que o teu trono está estabelecido sobre a justiça, e a justiça é a lei, e o fato aqui, havia uma calçada Salmo 92, de safira, que é azul. Então,
que Deus teria tomado dessa safira aqui da sua lei. Porém, eu desconheço qualquer texto de Ellen White que fala que as pedras que Deus originalmente deu para Moisés, que foram quebradas, era da calçada do seu trono. Né? Eu acredito que foi a primeira vez, sim, que Moisés subiu lá, porque aqui no verso 12, né, você está chegando lá, né? Ah, estou chegando lá? Tá. Diz que venha que eu vou lhe dar tables of stone, seria Sim. tábuas de pedra. Aí verso 11, então. Deus, porém, não estendeu a sua mão contra os nobres dos filhos de Israel. Eles viram a Deus e comeram e beberam. Depois disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte, espera ali e dá-te-ei tábuas de pedra. Porque a segunda vez Moisés teve que levar as tábuas de pedra. Deus disse, lavra, né? Na segunda vez ele teve que levar. Então haveria uma conexão aqui entre o verso 10 e o 12, né? Por proximidade, seria uma dedução, né? Os mandamentos que tenho escrito para lhe os ensinares. E subiu ao monte. Agora, o verso 11, ó. Deus não estendeu a sua mão contra os nobres dos filhos de Israel. Eles viram a Deus e comeram e beberam. Por quê? O certo seria Deus ter matado eles, porque eles viram a Deus? Ou era a suposição posteriormente? Porque Deus às vezes falou, ninguém pode ver a minha face e viver. Eu creio que eles viram a glória ali naquele pavimento, né? Certo. Mas porque nenhum homem viu a Deus. Né? Quem que subiu aqui, ó? Foram 70 anciãos, né? Moisés, Arão, aonde que Nadab e fala? Abiú, verso 9. Ah, no verso 9. Moisés, Arão, Nadab e Abiú. E 70 dos anciãos de Israel. Veja, Nadab e Abiú foram mortos, eventualmente, depois, né? Porque ofereceram fogo estranho. Então, eles aqui, esses 70, mas esses aqui viram a Deus e não morreram. Mas comeram e beberam. Ô John, a primeira vez que era para subir todo o povo, chega aqui, essa aqui já é a segunda vez, né? Quando era para subir todo o povo, era a primeira vez, né? Fala um pouquinho sobre isso. Pode ficar de pé aqui entre nós dois, Rafael? Você dá um zoom out para fora? Chega aqui. Não, chega aqui na frente. Quer sentar aqui? Ou? Não, ele fica de pé atrás de nós. Em Êxodo 19, Deus manifesta qual que era o interesse dele com aquela reunião com o povo. Não é à toa que ele fala ali, ó, no verso 3, e subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo, assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel, vós tendes visto tudo que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia e vos trouxe a mim. Aí ele estabelece, como que eu posso dizer, a base de como seria essa aliança. A semente de onde germinaria e brotaria todos os seus ramos. Qual que era a semente, a base? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Aí, no verso 7, vai dando as orientações. Aí veio Moisés e chamou os anciãos do povo e disse todas essas palavras. 19, 7. 19, 7. Que palavras são essas que está se referindo aqui no verso 7? São as palavras do verso 4 até o finalzinho do verso 6. Porque foram essas palavras que foram ditas. Certo. Aí o povo respondeu, ok, vamos fazer tudo isso aí. No verso 9, fala, e disse o Senhor a Moisés, eis que eu virei a ti numa nuvem e dá as orientações as orientações específicas para Moisés no verso 9. Mas no verso 10, começa o verso assim, ó, disse também o Senhor a Moisés. Por que a Bíblia coloca esse disse também? Porque é um acréscimo que está dando continuidade, mas tem alguma diferença. Então, Deus estava dando primeiro uma orientação direta para Moisés e uma orientação agora que se aplicaria ao povo no geral. E qual que era a orientação ao povo no geral? Para que santificassem. Vai ao povo, santifica-os, hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas. Na minha Bíblia, esse eles está em itálico, que significa que no original não está. No idioma original não está esse eles. Êxodo 19, 10. verso 10. Isso. Eu vou colocar aqui na Blue Letter Bible. A palavra lavar não é difícil de entender. Lavar as vestes. A gente Sim. sabe o que significa lavar as vestes. É receber a justiça de Cristo. Sim. A justiça do Cordeiro. Então, o que Deus estava falando para eles fazerem?
É o verbo lavar aqui. Que lavem, ou seja, lavar. O que Deus estava orientando para o povo aqui? Para eles se arrependerem, se converterem de fato, de coração. Lavassem as vestes através da justiça do Cordeiro, porque só através da justiça do Cordeiro que poderia haver justiça. Certo? E o verso 11 continua: e estejam prontos para o terceiro dia. Mas espera aí, isso você está excluindo de que eles deveriam lavar as suas roupas de Não. Mas né? qual que era o significado real por detrás? Por exemplo, Deus mandou Abraão circuncidar. Sim. Mas muito mais importante que circuncidar externamente era circuncidar o coração. Entendi. Então, muito mais importante que lavar as vestes era receber a justiça de Cristo. Ou seja, não está excluindo o físico, mas dando um significado espiritual, né? Porque senão seria torná-lo místico, mas não é o caso. Certo? É o caso. É o que Jesus falou quando ele condenou os judeus sobre dizimar o dízimo, o dízimo do cominho e da hortelã. Ele falou: façais estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, tem que ser um pacote completo. Sim. Em outras palavras, não adianta você só ter o externo e não ter o externo. É a mesma coisa que honrar com os lábios, mas o coração está longe de Deus. É verdade. Então é arrepender-se e confessar, né? E aí o verso 11. Aí o verso 11. E estejam prontos para o terceiro dia. Porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Não é só os 70, os anciãos, os sacerdotes. Então qual que era a intenção de Deus? Está tendo uma relação com todo o povo. Ele queria estar diante de todo o povo. Aí o verso 12 vai especificar como que seria o processo, né? Quais seriam as etapas disso. E marcarás os limites do povo ao redor, dizendo: guardai-vos que não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado, ou seja, atingido por flechas, setas, né? Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Agora, olha que interessante. Tem um ponto e vírgula aqui e tem o final do verso. Soando a trombeta longamente, então subirão ao monte. Mas aqui diz ao pé do monte. Como é que está em inglês? Verso 13. Aqui fala come up to the mount. Quer dizer, ok. Não tem o pé do monte, então. Êxodo 19, verso 13. Então, a intenção de Deus era que todo o povo, depois que soasse a trombeta, subisse ao monte. Ele não queria falar só com Moisés, ele queria falar com todo o povo. Mas o que aconteceu? Para isso ser possível, eles precisariam estar prontos, certo? Precisariam ter santificado, lavado as vestes. Aí quando vai para o verso... Então eu vou riscar aqui a palavra pé. Mas subirão eles até o monte. Subirão ao monte. Então você vê que tinha instruções para os dois casos. Primeiro tinha instrução para Moisés e depois tinha instrução para o povo. Então, Moisés deveria subir primeiro e depois que soasse a trombeta longamente, aí o povo iria subir. Esse era o plano. Agora, olha o que aconteceu. No verso 17, e Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da trombeta ia crescendo cada vez mais. Ou seja, era o sinal, certo? Sim. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: desce, adverte ao povo que não transpasse o termo para ver o Senhor, para que muitos deles não pereçam. Não falou para que todos pereçam, mas para que muitos deles não pereçam. Por quê? Alguns estavam prontos, outros não. E Deus iria matar, então, aquela mistura de gente. E seria a solução de Deus. Prontos, né? No caso. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então, aonde está o ponto aqui que se aproximar de Deus é um risco de morte? Quando não há santificação. Porque Deus é fogo consumidor. Isso.
Mas olha que interessante. Quando Deus se colocou como fogo ali entre o povo de Israel e os egípcios, quando eles estavam perto do Mar Vermelho, Ellen White, comentando sobre isso, fala que o mesmo fogo que para os egípcios era um fogo consumidor, na verdade era luz e aquecimento para o povo de Israel. Amém. Porque Sim. naquele momento, naquela etapa, eles estavam em harmonia com Deus. Sim. Aí, então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai. Qual que é o verso? Verso 23. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tens advertido, dizendo: marca os textos ao redor do monte e santifica-o. O que é santo não tem problema de estar com o que é santo. Mas o que é verdade. profano não pode estar junto com o que é santo. Em Deus não Então, há trevas. Então, se o monte estava santificado pela presença de Deus, só poderia se aproximar daquele monte seres que também haviam sido santificados pela presença de Deus na sua vida. Sim. Amém. Sim. Amém. Mas ele falou que não. Que pena. Então, Moisés riscou os planos de Deus, né? Mas a culpa não foi de Moisés, porque Moisés, quando você volta ali no verso 14, Moisés fez a parte dele. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram as suas roupas. E Certo. disse ao povo: estáis prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis a mulher. Então a parte de Moisés fez, mas o povo não fez a sua parte. Moceira, se eles subissem do jeito que estavam, todos iriam morrer? Muitos. Não, eu sei, mas era a intenção de Deus que muitos morressem, não era? Não, do povo de Israel, né? Vivo eu, diz o Senhor, que não tenho Não, prazer na morte do sim, ímpio. que ele não tem prazer, mas assim, a intenção de Deus era que todos subissem e ali muitos iriam perecer, não é? Não, eu penso que a intenção de Deus era que todos se santificassem Sim, e subissem. esse é o plano A. Mas aí nem todo mundo fez isso. Por isso que ele colocou limites. Daqui não passa. Né? Não foi isso? Vamos lá. Para que Eu acredito não que os perecessem. limites eram o seguinte. Aí, lembra? Orientação para Moisés, orientação para o povo. Os limites iriam demarcar a primeira etapa. Na primeira etapa, só transpassava o limite Moisés. Certo. Na segunda etapa, quando tocasse a trombeta, aí o resto do povo poderia passar aquele limite e se aproximar do monte. Pelo menos eu entendo assim. Na versão dele aqui não tem esse também para Moisés. Dando a entender que teve uma orientação para Moisés e depois vão para o povo. Porque assim, no verso 10 da King James Version, Fala está escrito unto Moses. Então Unto seria Moses, é um verbo de ligação solar, não tem também um 19, mais. 10. O 19, verso 10. E o Senhor disse a Não Moisés. tem um também, não tem um mais. Mas tem um Mas né? o E Tem um é E, uma partícula de adição. que dá uma continuidade. E o Senhor disse a Moisés. Né? É uma instrução a mais. Vai ao povo. Na minha Bíblia fala, disse também o Senhor. Não fala, e disse o Senhor. Que significa que esse 19, elemento de 10. adição, que na King James está representado com and, aqui eles colocaram com também. Mas você percebe esse elemento de Ô, adição. Rafael, liga aqui rapidinho, por favor. E o Senhor disse a Moisés. E o Senhor disse a Moisés. Sim, exatamente. Aqui não tem, no caso, mais. Só que faz tanta diferença, sim? No meu não tem mais, no meu está. Disse também o Senhor a Moisés. Então, mas esse também não existe também, parece. O E, não tem o E? E Ah, disse o E tem. Senhor. Aham. Então, Ah, E é um esse elemento de E. adição. O E Vamos também. clicar nele para saber aonde que ele aparece também, se é realmente falar, dizer, pronunciar. E aqui aparece todas as vezes em que ele aparece. E disse Deus. E disse Deus. Enfim, tá. Mas enfim, Mas você o raciocínio é qual? Qual que é a sua ideia? Que tinha realmente orientações diferentes. Por quê? Naquele momento, Moisés estava atuando como um sacerdote do povo.
Então, naquele momento, ele estava sendo um representante de Cristo, que é diferente do povo no geral. Não é à toa que ninguém conheceu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, aquele que primeiro tem essa proximidade e contato com Deus é o sumo sacerdote. No caso aí, Moisés representando a Cristo. Certo. E é ele quem possibilita o aproximamento do restante do povo. Então, eu creio que seja isso. Ainda que esse end também não seja uma evidência clara o suficiente para poder estabelecer essa distinção, você tem esse elemento, ó. Disse o Senhor a Moisés, dá orientações para Moisés. Depois fala de novo, disse o Senhor a Moisés. Para que repetir isso? Por que ele não só continuou? Depois que terminou o verso 9, fala, vai ao povo, santifica-os. Por que isso não só continuou direto? Para que repetir isso? Disse o Senhor a Moisés. É porque ele está sinalizando uma nova sessão de orientação. Pelo menos eu enxergo assim. E quando você vê a situação como um todo, parece se encaixar. Pelo menos no entendimento atual parece encaixar. O pastor Wagner, na conferência de 1888, ele faz um paralelismo dos dois conceitos com a mensagem da justificação pela fé. E há um choque assim, com os pioneiros. Nós não queria aceitar esse ponto de vista dele. Onde ele disse que quando o povo falou, fala para o Senhor que tudo que ele disser, nós faremos. Ele fala ali que ali é uma justificação pelas obras, onde não houve da parte de Deus vamos dizer assim, uma esperança, um auxílio divino para que eles conseguissem colocar em prática a vontade de Deus, porque só pelas forças de Deus eles não conseguiriam. Ou seja, ele até cita uma parte lá que Deus disse, quem dera que vocês de fato fizessem isso, né? Então, dentro desse conceito dual, dentro desse conceito que você colocou agora, você consegue enxergar que houve um auxílio da parte de Deus para que o povo colocasse em prática o que ele já fala que a gente vai obedecer? Ou seja, onde está a justiça, né, que nos auxilia, que nos dá a força, o querer e o efetuar. Eu posso acrescentar? Romanos 9, 31 e 32. Certo. Diz Vamos assim, ver, peraí, só um pouquinho para a imagem aqui. Romanos 9. Você vai falar sobre o monte das bem-aventuranças? É que eu queria que fosse um pouquinho mais enxugado por causa do tempo. Romanos 9. 31 e 32. 31 e 32. Aí está a resposta. Peraí, só um pouquinho. Aí, pronto. Mas Israel, que seguia a lei da justiça, não alcançou a lei da justiça. Por quê? Verso 32. Porque eles não a buscaram pela fé, mas como que pelas obras da lei, pois eles tropeçaram na pedra de tropeço. Então veja, eles guardavam a letra da lei e não pela fé, mas para que por aquilo que eles faziam, para obterem mérito a salvação, e chegaram no ponto que até negaram o seu próprio Messias. Né? Eles viviam não pela fé. Em outras palavras, não eram convertidos. Não eram convertidos. Então, mas esse texto que a irmã leu, ele colabora com a linha de pensamento do Wagner. Exatamente. Né? Exatamente. Mas o que eu queria entender é aonde essa linha do Wagner, e onde a irmã White até confirma, se harmoniza com a linha que o John está colocando de que Deus fez o primeiro, umas orientações aqui para Moisés e depois as orientações para o povo, com o intuito que o povo conseguisse pôr em prática. Se Deus sabia que eles estavam dizendo assim, olha, fala que a gente faz, mas não teve um auxílio divino para que eles conseguissem fazer. Sim. Então, o Wagner faz uma comparação com Sara e Agar, né? Sim. Também, existe um texto, posso falar uma coisinha mais, por favor? Existe um texto, acredito que seja em Parábolas de Jesus, eu penso que é 477 a página, não me lembro bem, mas diz que para todo comando de Deus, ele capacita. Tudo que Deus pede para ser feito, ele dá o poder. Mas no caso desse povo é diferente, né? Renata, só um pouquinho. O almoço está pronto já ou não? Foi algo que ele disse, eu quero que vocês façam isso, eu vou te capacitar. É o povo dizendo, diz e a gente faz. É diferente. Está no sentido contrário. Sim.
eles disseram que iam fazer, mas não tiveram a palavra, né? Porque falharam. Eu penso que quando eles falaram aquilo, se cumpriu o que Jesus também falou que aconteceu lá no tempo dele. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Exatamente. E lá em Deuteronômio 5 diz assim, que eles falaram bem, oxalá o seu coração fosse dessa maneira. Entendeu? Exatamente. O que eles falaram em si não era errado, era isso que deveria acontecer. Aqui é como se eles estivessem dizimando o cominho e a hortelã ali. Mas Aqui, ó. eles estavam esquecendo da motivação correta. Está aqui, ó, verso 28, Deuteronômio 5, 28. Falaram bem em tudo quanto disseram, quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem. Entendeu? Deuteronômio 5, 28 e 29. Eles lavaram as vestes exteriores, mas as vestes interiores de justiça estavam manchadas. O que eu não estou conseguindo entender é, se Deus na sua onisciência, segundo Deuteronômio 5, 28, sabia que o que eles falaram era da boca para fora, porque de fato eles não conseguiriam fazer isso. E ele não deu esse poder para que eles colocassem em prática, né? Como encaixar... Não, mas ele deu o poder. Mas ele deu... olha Eles que só, não receberam. é que Eles assim, que não quiseram. Josué, ele aparece lá, não sei onde está escrito, mas Josué, ele aparece bem pertinho do monte, ele estava interessado, é uma evidência de que ele era uma pessoa convertida. Era o 1%, sempre a minoria que é convertida de coração. E esses recebem o poder, obviamente. Sim. Né? Mas é que a maior parte, Deus não se agradou da maioria deles. Mesmo que passaram pela nuvem, pela água. Né? Eu não penso que o problema foi falta de poder a ser disponibilizado por Deus. Mas eles que não tomaram posse daquilo ali. Amém. A porta estava aberta, eles que não quiseram entrar. Mas aí você deixa de considerar a arrogância e a prepotência do homem, dizendo, eu vou fazer. E aí Deus não dá, porque é tipo assim, eu quero ver você fazer sem eu. Entendeu? O primeiro conceito. Você está dizendo que vai fazer, então vamos ver se você faz sem a minha pessoa. E é impossível. Então, se eu estou dizendo que Deus deu, nesse momento em que ele diz que vão fazer sem o poder de Deus, eu estar dizendo que Deus deu o meio e ele mesmo com o meio não conseguiu. Exatamente isso. Porque para tudo que Deus pede que façamos, ele capacita. Na minha Bíblia, no verso 8, Eles fala não que a aceitam. resposta deles foi assim, tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Mas não falou por que poder. Então, essa frase abre margem para você afirmar que você vai Querer fazer a vontade de Deus. Assim, vai fazer a vontade de Deus. Vai fazer por quê? Por sua própria força ou pelo poder de Deus? Sim. Isso aqui não especifica. Entendeu? É ambíguo. Então, você pode falar, Senhor, eu vou fazer a tua vontade. Mas na minha mente eu estou pensando o quê? Eu vou fazer a tua vontade porque o Senhor vai me dar o poder para poder fazer isso. E Ellen White fala aqui no comentário da Bíblia White em Êxodo 20, fala o seguinte, os 10 mandamentos, farás e não farás, são 10 promessas a nós garantidas. Exatamente. Se formos obedientes à lei que governa o universo. Ou seja, se nós colaborarmos com Deus, já são promessas embutidas. Você não vai matar. É uma promessa. Uau, sério? Então vai dar certo? Se eu me apropriar dessa promessa, da força, né? vai acontecer. É Isaías 27:5. Eu que se apodere da minha força e faça paz comigo. Vamos encerrar, então. Muito obrigado, John. Viu? Olha só, vamos cantar aquela musiquinha lá. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. E para finalizar, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel, com estatutos e juízos. E aí eles que os enviam o profeta Elias antes que venha o grande terrível dia do Senhor. Amém?